Há um novo tempo do Senhor para nós, um entendimento novo. Teremos dias de festa nessa igreja e o teu coração vai incendiar. Que seja remido o tempo, até chuvado eterno sobre cada um. A fagulha que há no coração aqui, Senhor, a tua Torá sobre cada um. Pai, incendeia. Traz sonhos, traz visões. Os teus dons manifestem-se de acordo com a tua Torá, conforme aquilo que o Senhor predisse, conforme aquilo que o Senhor decretou. Em nome de Yeshua HaMashiach. Nós queremos, ó Deus, ver um novo tempo sobre a tua igreja, não pautado mais em teologias, invenções, pensamentos filosóficos e humanos. Nós queremos, ó Deus, estar de acordo com a tua Torá, porque o Senhor falou e vai cumprir. Nós vamos continuar aquilo que nós falamos na última Parashá, no Shabat agora. A Parashá dessa semana está em Números 8, de 1 a 12, 16, a Haftará em Zacarias 2:10, de 4 a 7, e Brit Hadashá, Lucas 15, de 1 até 16, 31. A Parashá Be'alotcha, quando subires, é o que nós estamos estudando. E hoje nós vamos ampliar um pouquinho mais daquilo que a gente viu no culto de Shabat. Pode mudar o slide, por gentileza? A Parashá Be'alotcha abrange os capítulos 8 a 1, como nós já lemos aqui, a 12 a 16 do livro de Números. Nela testemunhamos eventos significativos como o acendimento da menorá, a presença de Anan, Kavod, o nuvem de glória, e a cerimônia de consagração dos levitas e os preparativos finais para a partida do Monte Sinai em direção a Canaã. Então, nós já vimos essa parte aí, em alguns detalhes, mas hoje vamos aprofundar um pouquinho mais, queridos, para que a gente possa crescer. Eu vou trazer um organograma aqui para vocês compreenderem, daqui a pouco mais, como funciona a questão da igreja em si, e como que migrou isso do templo, como isso saiu do tabernáculo foi para o templo, e do templo foi para os nossos dias, saindo do modelo sinagogal e crescendo no modelo de igreja. Porque a igreja ela se organizou posterior ao tempo sinagogal. A sinagoga estava em todo o tempo em que Yeshua estava junto. E posteriormente, quando os discípulos em Shavuot receberam o Espírito, o que existiram sinagogas? As cartas que foram escritas para sinagogas judaicas. E os gentios, como a gente vê em Atos 15, foram introduzidos na sinagoga com 4 critérios que nós podemos ver lá, falando a respeito disso, que era não se contaminar, não comer coisa sacrificada a ídolo, idolatria, prostituição, comida sacrificada. Então eles foram introduzidos dentro da sinagoga. E aí todo Shabat, o próprio texto diz, eles poderiam estudar a Torá para receber as leis do Eterno. Há um movimento que as pessoas começam a dizer que a Torá é simplesmente para judeu. E a Torá não é para judeu. A Torá é a regra para a humanidade, que nos alinha aos tempos do Eterno. Então, nós temos aprendido muitas coisas a esse respeito. E hoje, nessa parashá específica, nós vamos relembrar as nossas funções e trazer para o corpo de Cristo um entendimento. Porque parece que, quando nós começamos a estudar, sempre quando tem um choque de realidade, uma transformação do tempo, eu sempre lembro do choque de realidade, né? Uma transformação do tempo, nós somos impactados e a nossa tendência é, primeiro, dar uma travada e ficar assim, o que está acontecendo? O que vai mudar agora? Qual é a mudança que está por vir? Depois disso a gente assimila e depois que assimilar a gente tem que agir. Nós não podemos ficar sempre no impacto do novo. Porque o novo que nós estamos trazendo, na verdade, já é o antigo. O que nós estamos trazendo é voltar, na verdade, estamos voltando para as raízes da nossa fé. A partir de então, nós temos que nos tornar agentes disso. E algumas pessoas conversavam com o pastor Jorge essa semana e ele dizia assim que parece que as pessoas estavam aprendendo algo novo e se perderam. Parece que a gente trouxe algo novo. Na verdade, a gente não está falando nada diferente do que nós sempre falamos. O que mudou é a essência da nossa compreensão. O que mudou é que nós estamos aprofundando mais coisas. Mas a nossa vida continua como um fluxo de igreja para que venhamos a falar do amor do Eterno, ensinar os seus princípios e transformar vidas. E aguardar o reino. Desde que nós estamos aqui, a gente sempre fala que o teu reino venha.
seja feita a tua vontade. Lembra que nós tivemos uma imersão, um chamado que teu reino venha? Então tudo isso a gente sempre trabalhou nesse aspecto. Hoje, mais com princípios da Torá, compreendendo em maior profundidade, mas nunca perdendo a nossa essência. Trazer o reino de Deus, porque Ele vem e Ele vai reinar sobre a terra. Diga amém, aplauda o Senhor. Pode colocar o próximo slide? Então a primeira parte que a gente vê, a primeira parte que eu vou falar aqui, continuando o que foi do Shabat, é a dedicação dos levitas. O livro de Números, nos versículos 8, 6 a 19, descreve o processo da consagração dos levitas. Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhes farás para purificar. Asperge sobre eles a água da expiação. Farás chegar os levitas perante a tenda da congregação e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles, não para ordená-los, mas para que os levitas pudessem representá-los no serviço santo. Então, havia essa imposição. Pode colocar o próximo. Arão apresentará os levitas como oferta movida, tinufá, perante o Senhor, da parte ou no lugar dos filhos de Israel. Escuta, oferta movida ao Senhor no lugar dos filhos de Israel. Os levitas eram substitutos da oferta de cada um. E serão para serviço do Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. Pode colocar o próximo. Depois disso, entrarão os levitas para fazerem o serviço da tenda da congregação. Porquanto eles, dentre os filhos de Israel, me são dados em lugar de todo aquele que abre a madre. Escuta isso. Do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tomei. Os levitas, então, eram substitutos dos primogênitos. Sai o povo aqui de Israel, do Egito, tem toda a questão dos primogênitos, Deus diz assim, agora eu quero, no lugar dos primogênitos, vocês vão me dar a tribo. Todos os levitas são para representar os primogênitos de vocês. Se não houver mais levita, ou se tiver mais povo do que o número de levitas, então você vai ter que fazer o resgate do primogênito, que é o Pidom Rabem, que é o resgate do primogênito. Então, por que houve o resgate do primogênito? Porque não houve levita suficiente para expiar ou para ser a oferta ao Senhor no lugar do primogênito de cada família. E como a tribo fechou, acabou e tinha mais povos ainda, então, para que não fosse dado, consagrado o filho, além da tribo de Levi, tinha que se fazer o resgate do primogênito, que é o pagamento do primogênito, 5 ciclos de prata para cada filho macho que abrisse a madre. Olha só como isso aqui é uma ordenança do Eterno. Então, primeiro separou Levi, isso é os filhos. Depois disso, o que passou disso, foi dado, então, instituído o resgate do primogênito. Algumas pessoas discutem a esse respeito, mas os estatutos do Senhor são eternos, e isso não mudou. Então, continua vivendo-se esse entendimento. Nós vamos seguir aqui no texto. Tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. Repetindo aqui o tema. E os levitas dados a Arão e seus filhos, dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação e para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, chegando seus filhos de Israel ao santuário. Olha só, então eu estou dando uma tribo para fazer o serviço para vocês. Não quer dizer que você não tenha que ter o serviço, mas quer dizer que há necessidade de representantes, desde o tempo bíblico. Todos vocês aqui trabalham, têm seus afazeres, e não podem estar o tempo todo servindo ao Senhor. Por isso que Deus chama alguns, para que façam, mesmo no tempo de agora, um ministério levítico. Há muitas discussões no meio da igreja, porque há uma tentativa de cortar fora o sentido profético dessas tribos. É claro que isso foi primeiramente a Israel, mas se ampliou. Se você conversar com os judeus, eles vão dizer assim, não, Levi é Levi, as tribos são as tribos e ponto final. Mas quando você entende o que Yeshua veio fazer, você começa a perceber que ele ampliou esse serviço. É o que nós vamos ver hoje nessa noite, nessa paraxá. Esse serviço foi ampliado também para os gentios, diga amém. Então houve uma separação do Eterno, da parte dele, para homens que possam estar representando nesse processo. Aí você vai dizer assim, só para homens, mulheres não podem ser? Não. Tá, mas então por que tem
apóstolas, pastoras, por causa que quando elas têm uma vocação junto ao seu esposo, elas podem servir em unidade. Mas o chamado essencial está na vida do homem da casa, do sacerdote do lar. Se, aí eu já penso alguma coisa que pode ser polêmico, mas se não há um homem chamado como sacerdócio para lidar com a igreja, não há possibilidade de uma mulher ser chamada. Por isso que toda essa função de ministério tem que ser discutido na hora do namoro, entre os jovens. Se tem um chamado de Deus, menina, trate de casar com um homem que tem o mesmo chamado. Porque senão a sua vida vai ser frustrada nisso. Porque se você não tem, se o teu esposo não tem um chamado para o ministério, você nunca vai trabalhar no ministério. Você vai ficar com aquilo queimando no seu coração, você pode servir. Mas estou falando de uma liderança, você não vai ser a cabeça da igreja, né? A sacerdotisa da igreja, não pode. Mas junto com o seu esposo, você pode exercer essa função. E daí vem a completude do ministério que Deus nos dá. Amém? Pode colocar o próximo slide. A escolha dos levitas já havia ocorrido anteriormente, destacando-se sua recusa em participar da idolatria, no bezerro de ouro, conforme narrado em Êxodo 32, 26. Eles desempenhariam a função de servir ao Eterno em nome de toda a comunidade, permitindo que o povo se beneficiasse dos rituais do templo sem incorrer em condenação. Esse serviço exigia um elevado grau de consagração, santidade e capacitação. Então a única tribo que não se corrompeu com o bezerro de ouro foi Levi. Levi olhou e disse, não, peraí, está errado esse negócio aqui. E o povo construiu o bezerro e eles disseram, não, nós não vamos participar disso. Todo mundo celebrou. Todo mundo não. Líderes das tribos, mas aí veio a condenação sobre todos. Só que aí houve uma missão bem árdua. Deus olha para os levitas e diz assim, peguem a espada e matem os seus irmãos que idolatraram. E a escolha deles foi pela obediência. E assim eles fizeram. 3.000 morreram naquele dia. Por causa da idolatria. Porque o salário do pecado é a morte. E aí, a partir daquele momento, Deus começa a santificar Levi, a tribo de Levi. E posteriormente, é dado os filhos de Levi como resgate no lugar de cada primogênito. Pode colocar o próximo. Os levitas foram designados para auxiliar os sacerdotes em diversas tarefas religiosas, incluindo ensino, manutenção do santuário, guarda, transporte dos elementos sagrados e até mesmo a aplicação da justiça em tribunais. O ministério levítico era amplo. Então eles cuidavam daquilo que era sagrado. Assim, a atuação dos levitas proporcionava a expiação e bênção para a nação. Sem o apoio dos levitas, os sacerdotes não teriam sido capazes de gerir nem o povo, nem o mexicão, que é o tabernáculo, por conta própria. Então, eram alguns sacerdotes e os levitas eram pessoas que trabalhavam juntos. Nós já vamos entender isso na nossa cabeça daqui a pouco. Vou desenhar para vocês aqui, para você entender. Então, o que está acontecendo? Deus é extremamente organizado nessa parte. Pode colocar o próximo. Os sacerdotes provenientes da linhagem de Arão foram escolhidos diretamente pelo Eterno para assumir a responsabilidade espiritual e moral do povo. A sua conduta, tanto ética quanto espiritual, tinha um impacto direto na condição geral da comunidade. É evidente que o modelo administrativo do tabernáculo, com seus sacerdotes e levitas, serviu de inspiração para as estruturas de liderança sinagogal e eclesiástica posteriormente. A estrutura dessa organização foi usada na sinagoga e também na igreja que veio a acontecer posterior. O importante é notar que essa discussão se restringe à liderança congregacional e não ao sistema de governo civil em Israel, como juízes, reis ou profetas. Paralelos entre a administração do mexicano e a comunidade de discípulos do primeiro século. Sacerdote. Agora vem um detalhe aqui interessante para você compreender. Os sacerdotes, eles eram comparados ao presbítero. Conforme descrito em 1 Timóteo 3, de 1 a 7, e Tito 1, de 5 a 9, e 1 Pedro 5 a 1, os presbíteros detêm a responsabilidade e a autoridade espiritual sobre a congregação.
Eles prestam contas ao Eterno pelo rebanho e são encarregados de pastorear, ensinar, guiar, exortar e ordenar. Devem servir a congregação com humildade, dedicação, sendo um modelo a ser seguido. Eu vou precisar agora do quadro, por gentileza. Eu quero explicar isso aí para vocês. Então, o presbítero, a palavra presbítero quer dizer ancião, uma palavra grega quer dizer ancião. Eles eram homens experimentados na congregação. Eram homens que tinham vivências, que tinham não só vivências de vida, vivências de Torá. Vivências aonde eles poderiam auxiliar o povo. Muito obrigado, Manoel. Acho que vamos botar aqui, deve ficar melhor. Muito obrigado. Então, queridos, qual é a nossa dificuldade? Entender esse organograma. Porque nós não conseguimos compreender muitas coisas. A Bíblia estabelece que a liderança presbiterial deve ser masculina. 1 Coríntios 11, 3, 1 Timóteo 2, de 12 a 13. O ideal é que os presbíteros se dediquem integralmente à sua função de liderança, sendo honrados de acordo com a sua capacidade de presidir e ensinar. Honrados segundo a sua capacidade de presidir e ensinar. Não segundo o que eles querem, segundo o seu preparo. Então, olha só. Vamos pensar aqui. Vamos colocar aqui. Esse aqui, então, é o presbítero. Certo? Então ele é levantado na igreja. Uma pessoa experiente, ancião da igreja, não quer dizer velho. Porque está cheio de gente velha que não tem experiência alguma na palavra. Tem experiência de vida. Mas a tua experiência de vida não serve para conduzir um povo diante da palavra de Deus. Tu pode ter 80 anos, pode ter 60 anos, pode ter 50 anos. Ser mais experiente. Você pode ter 40 anos e ser mais experiente. Você pode ter... Não, acima de baixo tem que ter 40 para cima. Aí já não dá mais. Então, para você ser um presbítero, você tem que ter acima de 40 anos. Para ser alguém experimentado. Antes dos 40, você não poderia receber uma função dessa. Uma responsabilidade dessa. Então, 40 anos vivendo Bíblia. Entendendo as coisas do reino. Antes disso, aí tu se torna neófito. Alguém que não é experimentado. E que não deve ser imposto à mão dele para cuidar de um rebanho. Só que o que nós não entendemos é que o presbítero, ele estava na igreja e não era apenas uma pessoa só. É uma função. Vamos botar aqui PB, que é presbítero. Então é uma função. De responsabilidade. Ele deve ensinar, ele deve corrigir, ele deve exortar. Ele tem várias funções que está escrito aqui, admoestar como presbítero. Já foi mudado aqui? Tá. Similar ao exemplo da Parashá, Bealotha, números 12, 1 e 15, é fundamental que não se denigra ou semeie discórdia contra um presbítero. Então, o que acontece aqui? Você não pode levantar acusação. Não pode levantar acusação contra um presbítero. Isso não é eu que estou dizendo, isso é a palavra. Se levanta acusação contra um presbítero eleito por Deus, aprovado pela igreja, você trouxe maldição para o teu território. Vai desgraçar a tua vida e o lugar onde você está. Não se levanta acusação. Eles são corrigidos por Deus. E se não for corrigido por Deus, querido, é impossível que isso aconteça. Eles são removidos por Deus. Promovidos para a glória. O presbítero que não aceita a correção do Eterno, pode deixar que Deus vai dar um jeito de acertar com ele. Ah, misericórdia, isso é graça. Acho que tu não lê Bíblia. Tu não lê Bíblia. Então assim, entenda que essa função aqui de presbítero, quem é o presbítero? Tem algo aqui chamado 5 ministérios, né? 5 ministérios. Cinco ministérios. O presbítero entra em qual parte? O presbítero, ele corresponde ao pastor,
ele corresponde também ao mestre. Então ele tem essa função. E presbítero não era só um que Deus levantava. São 5 ministérios, né? Você já sabe. Vou botar com a mão esquerda mesmo aqui, porque eu não vou conseguir desenhar na mão direita. É a direita, só que ele está assim, ó. Tá virado. Você entendeu, né? Que é a direita, ó. Eu estou fazendo assim. Tá falando dizer que é a mão esquerda, é a mão direita, e aqui tá. Daí tu desenha a palma da mão assim, ó. Tá. Viu? Agora. O que é aqui? Apóstolo. Aqui o que é? Tu não lembra? Os 5 ministérios, meu irmão. Efésios 4. Eles vão para apóstolos, profeta, evangelista, pastor e mestre. Eu não sei como é que se escreve mestre. É MS, acho que é. Isso. Tá. Se você pensar, uma vez eu expliquei aqui para vocês que dentro dos 5 ministérios, eles são a expressão da mão de Deus sobre a terra. E ele vai usar essas funções ministeriais, chamamentos específicos do próprio Cristo. O Mashiach é quem te chama para exercer isso. Então, se o presbítero exerce 2 funções, pastor está aqui, e mestre, o presbítero não pode. Isso aqui parece eu, mas é para ser um evangelista. Tá? Tá, olha só. O pastor, então, não pode ser profeta e não pode ser um evangelista. Vamos botar assim um pontinho para ficar melhor. Piorou. Tá? Evangelista. Porque o evangelista, ele tem uma função externa, bem como o profeta e bem como o apóstolo. O apóstolo ele não tem uma função interna para cuidar da igreja. Quando eu ensinei para vocês a respeito da funda, e quem estava no GAD antes, a gente teve um treinamento só para aprender a tirar com funda. A funda ela tem uma argola que se coloca no mínimo, e daí tu prende numa parte dela. Daí tem a outra partezinha onde vai a pedra, e o outro lado você segura aqui. Daí você fecha a mão assim, segura com esses dois. E daí você balança, começa balançando do lado, traz em cima e solta. Quando solta, fica preso esses 3 aqui. Porque se o mestre não tiver, se o mestre abrir a mão, vai afundar junto com a pedra. Tu pode matar até um gigante, mas se precisar lutar com os outros, estava sem arma, né? Então, assim, o mestre é o que segura as coisas. Então, o apóstolo e o profeta, eles têm um ministério que aponta os destinos e levam para fora do arraial as soluções. Agora tem um detalhe aqui que você precisa entender, que o pastor, o pastor e o evangelista, eles estão no meio, dentro do sistema. E o mestre também. Por quê? Porque o pastor cuida, o evangelista traz pessoas e manifesta as maravilhas de Deus, e o mestre instrui para que não haja nenhuma deturpação e nenhum desvio de conduta aqui dentro. Os ministérios internos são esses aqui. Os externos é o profeta e o apóstolo, mas precisam andar junto. Porque a Bíblia fala que o apóstolo, que o fundamento, né, Yeshua é a pedra angular da igreja fundamentada no fundamento dos apóstolos e profetas. Ambos andam juntos. Os apóstolos abrem caminhos, fundam lugares, e o profeta traz a palavra de Deus de direcionamento, tanto para o apóstolo, para o local onde se está. E se você não compreende isso, você fica perdido. Então, vamos continuar aqui. Coloca mais o próximo slide, por gentileza.
Presbíteros são, em geral, indicados por outros presbíteros, mas sua ordenação é sempre realizada por um corpo de presbíteros. Contudo, é essencial que sua nomeação tenha a aprovação da comunidade que irão liderar. Está lá em Atos 14, 23. Onde Paulo e Barnabé promovem a eleição e a ordenação de presbíteros em Listra, Icônio e Antioquia. Em Jerusalém havia apóstolos, os 12, e também um presbitério local. Atos 15, verso 2. A liderança é frequentemente exercida em conjunto com outros presbíteros, o presbitério, embora possa haver uma figura de liderança principal, Atos 21, 18. Agora aqui algumas pessoas acharam que isso é hierárquico, mas não é, são funções. Presbíteros, quantos presbíteros pode ter numa igreja? Vários. Vamos pensar biblicamente, até quantos pode ter? 12. Pode ter até 12 presbíteros numa igreja. Não para ser enfeite. 12 presbíteros, vamos dizer que tem aqui presbíteros. Vou botar 4 aqui. Pode ter vários. A função deles é o quê? É cuidar, exortar, fazer tudo aquilo que a igreja sempre pede para que o pastor faça, né? Só que na nossa cabeça sempre se pensa que é um pastor. Sabe por que se pensa que é um pastor? Porque um pastor já dá despesa. O pessoal já fica pensando assim, tem que pagar aí para o homem ficar aí integralmente. Imagina botar 12 pastores aqui. É a mentalidade brasileira. Porque Israel não pagava um pastor, nem 12 pastores, pagava uma tribo inteira para exercer o ministério. E as bênçãos são organizadas. E sabe qual é o grande problema da igreja? É que muitos pastores olham para o empresário e ficam fazendo a conta do patrimônio, fazendo conta do capital social, fazendo conta do que entra numa empresa e pensando assim, não vejo a hora que esse irmão dizime. Porque ele vai mudar o status quo da igreja. Porque ele fica pensando que o empresário vai dizimar do que entra numa empresa. Nunca. Isso é infantilidade, isso é ganância. Meu irmão, o empresário, ele dizima daquilo que é o seu prolabore, daquilo que é a sua renda, daquilo que entra. Ah, mas ele está aumentando o capital da empresa. Bem você disse, aumentando o capital da empresa. O capital da empresa não é o seu capital. É que o problema é que a maioria do brasileiro não sabe diferenciar CPF de CNPJ. E porque mistura tudo, se lascam. Então, assim, do que entra numa empresa, você mantém tua empresa e organiza isso. Estamos no mês de finanças, meu irmão. Vou falar de finanças até o final do mês. Até o próximo Rocha ao Dash. É tempo de entender. Então, não adianta pensar no que o empresário recebe no total. Você tem que saber o que ele desfruta na sua família. E o que ele desfruta, o que vem para a sua manutenção, o que ele organiza, mesmo que ele faça investimento, mesmo que ele faça empréstimos, esse valor, se fica dentro do imobilizado ou até mesmo do seu capital social, não conta como renda. Todo dízimo e primícia é da tua renda. Renda não é o que entra, é o que você desfruta. Se a gente for desfrutar como empresário de tudo que entra na empresa, a empresa deixa de existir, tu não paga mais as contas. Porque ela é um organismo vivo que precisa de manutenção. Tu mata de fome o bichinho chamado CNPJ, se você começar a tirar dele. Você está entendendo aqui? Agora, por que eu estou falando isso? Agora, o que vem aqui? As pessoas que trabalham aqui, nesse organismo vivo chamado igreja, ou desde esse período aqui, também precisam ser alimentados. Por isso que a gente ensina um princípio que foi tirado de nós. Lembra que falamos aqui de uma paraxá a respeito da casa do tesouro, que eram primeiro cidades, como é que chamava, Jair? Que eles botavam semente lá. Celeiro, obrigado. Cidade celeiro. Primeiro Deus cria uma cidade celeiro, depois o faraó transforma em casa do tesouro. Qual é a diferença? Nenhuma. Só que a cidade celeiro mantinha o povo. A casa do tesouro agora é do rei, é do faraó. Só que daí o Eterno chega e diz assim, tá, para vocês entenderem um princípio, eu mandei fazer cidade celeiro. Transformaram em casa do tesouro, agora entenda uma coisa, a casa do tesouro é minha, porque minha é a prata e o ouro. Aí quando você aprende a trazer todos os dízimos, para onde que se diz?
para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então o Eterno começa a ensinar agora que todos os dias vão entrar na casa do tesouro. Para quê? Não vai para a parede, não vai para a cadeira, não vai para a TV, não vai para a mídia, não vai para instrumento. Vai para quem? Para esse grupo aqui. Mas por que ele quis fazer isso? Quando tu estiver na eternidade, tu senta com ele e diz assim: Deus, por que tu fez isso? Por que tu está pensando que é Deus? O que tu acha da vida? Que tu pode mandar no mundo todo e fazer o que tu bem entende? Daí tu bate um papo assim com ele. Porque ele fez. E ponto. Ele estabeleceu. Agora, a casa do tesouro mantém esse grupo. Bem como órfão, viúva e estrangeiro. Quando fiéis e por um tempo até que se organizem, não tendo filhos e não tendo amparo. É expressamente descrito na palavra. Mas agora as pessoas que vão cuidar da vida, elas precisam ser mantidas por alguma coisa. Pelos tributos que entram da parte da vida de cada um. Da fidelidade do povo, sustenta o que Deus colocou para manifestar a fidelidade. Então, quando havia, vamos dizer que tem 4 aqui, aí tem uma outra expressão que você vai entender na Bíblia, que aparece aqui, tudo isso é do grego, né? Esses aqui então são presbíteros. Acima deles, não acima, mas uma função de maior responsabilidade, está os bispos. Quem é o bispo? Esse aqui, ó. Ele é um bispo. Qual é a função dele? Supervisionar esses aqui. Então a função do bispo era supervisionar os presbíteros da igreja. O bispo ele tinha a função de chegar assim, reunir a pastorada aqui e dizer assim: fez visita no hospital? Como é que está? Organizou a manutenção e a limpeza da igreja, do templo? Como é que está a questão dos irmãos da igreja que estão sem condições financeiras para comprar alguma coisa? Você fez uma vistoria se alguém está passando necessidade da nossa igreja? Ele é o cara que cobra, ele tem a mesma função. Mas ele faz um serviço para checar como funciona. E como que está funcionando o corpo da igreja. Tu está vendo como é destrutivo, maligno e desesperador tu jogar toda a função em cima de um homem e dizer que também ele não me visita, ele não vem aqui, ele nem sabe que eu existo, mas não vou saber mesmo, irmão. Não tem como a gente saber. Porque o sistema que Deus criou não é um sistema de endeusar um ser humano para fazer uma função que nem você conseguiria fazer. Todo mundo quer matar os pastores e não percebe. Por isso que a igreja está do jeito que está. E pastor cada vez tem um grupo dos mais doentes de saúde psicológica no Brasil. Em primeiro lugar, sabe quem é? Professores. Em segundo lugar, prazer nos pastores. E um alto índice de suicídio. Olha o desespero nos dois grupos. Porque é doentio o que a ignorância gera nas pessoas de querer cobrar de ser humano algo que ninguém pode dar. Nem Yeshua fez isso, meu irmão. Quantos que Yeshua tinha? 12. E cada um deles tinha uma função. Então o bispo, ele fica responsável para supervisionar as atividades dos pastores. Agora vamos colocar lá levitas. Esse aqui é o sistema sacerdotal. Amém? Agora olha o slide lá, levitas. Shamashim, diáconos. Mencionados em Atos 6, de 1 a 6, Timóteo 3, 8 a 12, os diáconos compartilham algumas responsabilidades com o presbitério, como funções de liderança, administração, organização e, por vezes, ensino. Pode colocar lá. Eles servem a Deus nas comunidades em lugar das pessoas, o que contribui para evitar o juízo divino, reforçando que o serviço eclesiástico é um serviço prestado a Deus. Não é qualquer um que vem fazer, meu irmão. Essa história aí do... Como é que inventaram agora aí? O voluntariado, né? Voluntário. O cara chega ontem, já põe uma camiseta de voluntário, daí tu vê como é que fica. Não é Bíblia. É um jeito que você achou? É. Mas não é o que Deus mandou. Então, olha só. Diáconos também são ordenados pelo presbitério e eleitos pela comunidade.
O estado civil de matrimônio não é um requisito para o diaconato. Entretanto, se o candidato for casado, as mesmas qualificações para o presbitério aplicam-se à sua família. 1 Timóteo 3,12. A efetividade do presbitério depende significativamente de um bom diaconato. Pronto. Os diáconos são parte integrante da liderança da comunidade, e seu papel de servir ao presbitério é vital para a saúde e bem-estar coletivo. Filipenses 1:1. Olha o que está acontecendo aqui. Cada presbítero tem à sua disposição quantas pessoas? 7. 7 diáconos. Quantos diáconos tem na igreja? É que o problema é assim, não, é muito diácono, pastor. Não precisa tanto, a nossa ceia é uma vez no mês. Tem só 4 bandejas, tu botar mais que diácono vai dar briga. Nós vamos largar as bandejas lá em cima da mesa, vamos se tapear para ver quem serve. Para pegar o pãozinho e o cálicezinho da ceia. Não entendeu nada, meu irmão. Se nós tivéssemos aqui 5 presbíteros, até, não quer dizer que é obrigatório ter, mas até quantos poderia ter? 7. Tá, e cadê a função apostólica? É isso que eu vos digo, um mistério. Está aqui já ele, ó. De quem que o apóstolo vai cuidar? Dos presbíteros. Que pode ser até quantos? Por isso que ainda nós estamos na visão celular no modelo dos 12. Até 12, mais que isso não tem como. Quem vai ser eleito aqui? Pessoas que vão ajudar. Então 12 não é para ganhar crachá, não é para andar de eterno, não é para sair nas fotos, não é para ir para os congressos. Não, 12 é uma função, uma consagração funcional, que é necessário. Dentro da visão celular, se incentiva que cada pessoa tenha os seus 12. Mas eu vou dizer assim, se você não tiver 12, não tenha pressa. É melhor ter 7 ajustado do que 12 desvairados. Por isso que quando a gente fala nesse aspecto aqui de bispos, presbíteros, eles têm função pastoral. Mas eles são coordenados por um chamado específico. Algum deles terão um ministério pastoral. Dos 5 ministérios lá, que nós explicamos. O apostólico é aquele que ele fundamenta, ele organiza, ele vai em novos lugares para implantar. Ele tem que abrir novas frentes de trabalho. Ele tem que fazer uma rota dentro da sua geografia para a implantação do reino de Deus. Mas ele não pode fazer isso se não tiver uma equipe bem ajustada. E você vai dizer, tá, e os líderes de célula, né, que entram aqui? Não é nenhum desses. Então, aonde você está nesse quadro, meu irmão? A restauração necessária. A grande missão da igreja do século XXI é restaurar as funções presbiteriais e diaconais à luz das escrituras sagradas. Uma parte considerável das dificuldades enfrentadas pela liderança presbiterial pode ser atribuída a uma compreensão inadequada da função diaconal. Pode colocar o próximo slide. Se é que tem o próximo. Ou já encerrou? Tem. É crucial que a responsabilidade do presbitério seja restabelecida e a liderança do diaconato seja afirmada. Não haverá uma comunidade verdadeiramente restaurada se não houver uma restauração prévia das funções presbiteriais e diaconais conforme a palavra de Deus. Olha só, queridos, é necessário ver isso aí. E o que todo mundo fica esperando? O pessoal fica esperando que o diácono faça alguma coisa, o diácono fica esperando que os pastores façam alguma coisa, o pastor fica esperando que o apóstolo faça alguma coisa, e sempre vai cair, no final de tudo, o culpado sempre sou eu, né? Dentro da estrutura da igreja. Isso está bem tranquilo. E a gente está aqui para isso. Para ensinar que não somos o culpado de tudo. E não há culpa aqui. Há uma administração dos dons recebidos de Deus. Esse fluxo tem que acontecer, meu irmão. Então, não é por status, irmão. Não é para você aparecer. Não é para você ser valorizado.
Não é para você curar teus traumas e querer elogios que não te deram na tua vida toda. Não é reconhecimento humano, é disposição para servir ao Eterno e amar o próximo com o dom que você recebeu. Faça isso. Há uma autonomia dentro do... Talvez a palavra não seja autonomia, mas há uma autonomia entre esses aqui. Ah, sim, eles podem fazer algumas coisas, mas o que eles não podem fazer é não fazer nada. O que eles não podem fazer é não fazer nada. Então, você precisa compreender essas funções para a gente poder tocar todo o povo. É claro que cada um deles não vai... Se nós colocarmos aqui para cada presbítero desse aqui, cetro debaixo deles, a igreja inteira está ocupada. Seria uma glória. Porque quanto que é? Toda a liderança comprometida aí. Pega todo esse povo aí, 5 vezes 7, 35, mas as esposas já dão 70. Mais eles que estão ali em cima, é o número que nós temos na igreja. A igreja inteira envolvida. Que glória seria isso. Só que aí, queridos, para que isso funcione, nós precisamos estar alinhados com a palavra de Deus. E deixarmos de ser influenciados pelas falas, pelas frequências, pelas vozes ao redor. Então, quando falam mal de mim, sabe o que muda na minha vida? Nada. Esse dia eu vi um post bem interessante, acho que eu vou até repostá-lo. Dizendo assim, que as pessoas que falam mal de você, na verdade, elas não suportam a vida desgraçada que tem. E ficam olhando para tu e te invejando. Queriam ser você e não podem ser. Então eles juntam mais pessoas que não gostam de você para tentar falar mal de você para eles terem alguma coisa. O interessante é que aqueles que se reúnem não se gostam, se detestam, mas se unem para falar mal de você. E ficam o tempo todo gastando sua energia porque eles não têm força para produzir nada. Eles só têm lachon hará. Mas daí o cara falava assim, mas perceba uma coisa, como você é importante. Porque todo mundo, esse povo só existe em função de quem você é. Então não se preocupe com o que os outros estão falando. Porque eles não suportam ver aquilo que eles não são e nunca vão ser por causa da língua comprida que tem. Exatamente. A Aline falou aqui, quando fala de questões emocionais, está falando da falta dela. E muitas pessoas vêem no líder o pai que não teve, a mãe que abandonou, o projeto que ele não conseguiu alcançar, o fracasso da sua existência. Então ele não suporta que outros prosperem, mesmo que seja. Isso é um retrato, queridos. Doa a quem doer e fale para quem tiver. Isso é um retrato da tua alma ferida e da tua frustração de vida. Essa pessoa pode até sorrir e ser simpática, mas é infeliz e desgraçada. Exatamente. A energia que tu gasta para analisar a vida dos outros nunca vai construir nada na sua, a não ser frustração. Quando a gente lançar fora isso do nosso meio, a gente tem condições de olhar para nós mesmos, analisar o nosso potencial, parar de querer provar alguma coisa, que não precisa provar nada, meu irmão, para de querer provar alguma coisa, e você começa a ser útil no reino. Porque a utilidade no reino não é o quanto você pisa no tablado aqui em cima, mas é quanto você se conecta com Deus servindo ao teu próximo. O levita, no templo, limpava banheiro, limpava sangue, carregava. Tem alguns que nunca apareceram no altar. Você sabia que dentro do templo, eu comprei um livro sobre o templo, um livro judaico, tinha câmaras, e essas câmaras no templo tinha um lugar que era só o lugar do óleo. Era uma peça grande assim com todo o óleo. Tinha um levita que ficava lá a vida inteira. Uma equipe de levitas ficava só lá, pegando e alcançando óleo. Alcançando óleo. Nunca pisou em outro lugar. Serviu a vida dele, pegando o óleo da estante e colocando, como se fosse um almoxarifado. Tinha outros que só lascavam lenha. O tempo todo. Indo buscar lenha, lascando lenha e armazenando. Nunca apareceram em lugar nenhum. Eles só carregavam, traziam lenha, daí outros organizavam a lenha, e daí alguém ia lá buscar, outro levita buscava. Nunca foram vistos. Outros que só limpavam o sangue. E tinha sangue para limpar, meu irmão. Porque não havia imundícia no meio do povo. Não era aquela coisa
O tempo todo. Qual é o nome do limpador do sangue lá? Era uma equipe. E ninguém sabia. Nunca foram mencionados na Bíblia. Só chamado de levitas. Servos. Mas a grande questão, vocês não vão ter nada nessa terra. A minha recompensa, o Eterno falando, sou eu. Eu sou a herança de vocês. Pouca coisa, né, meu irmão? Pouca coisa. Não tem nada, só Deus. Minha é a herança. O que Deus quer construir é alguém que entenda o que João Batista disse. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quando você aprender a diminuir, nós podemos fazer o reino de Deus crescer. E esse diminuir não é se tornar insignificante, é canalizar todo o teu valor para o potencial do reino que Deus te deu. E o mais interessante, e nesse mês de Sivan que nós estamos estudando, é que não há pessoas que façam tudo. Deus deu 12 tribos para mostrar o governo na terra. Essas 12 tribos, elas se aliam. Aqui a aliança desse mês é Issacar com Zebulon. Zebulon cuidava do comércio, enquanto Issacar cuidava dos tempos determinados, estudando o Torá. Ele dizia para Zebulon, não, esse mês a lua não está boa, o mar vai estar agitado, não vá. Agora você pode fazer tal coisa. E olhava, segundo a Torá, todos os movimentos do céu, para que ele pudesse fazer navegações seguras. E para que a prosperidade fluísse. Sacerdotes e levitas do templo e os ministérios na igreja são guias dos céus para que você prospere na terra. O problema é que nós queremos ser nossos próprios guias. E ainda temos a cara de pau de dizer, eu sou guiado pelo Eterno. Mentira, meu irmão. O Espírito Santo comunica com você que você é filho de Deus. E o que mais? Te faz lembrar da Torá que você estudou. E o que mais? Me diz mais alguma coisa? Outra função do Espírito. Te convence do pecado, da justiça e do juízo. O que mais? Guia o meu caminho em direção ao Pai. Não, isso não está escrito sobre o Espírito Santo. Me faz viver em justiça nas veredas. Não. Consolador, consola. O que mais? Você nem sabe o que o Espírito Santo faz por você, né? Mas uma coisa que ele não faz, ele não tira a autoridade de quem Deus constituiu para guiar a sua vida e te conduzir. Isso ele nunca vai fazer. Porque se Deus determinou, vai ser assim até que ele venha. E as pessoas que foram levantadas para o ministério não são senhores sobre a tua vida, não são tutores sobre você. Não são um versículo que o Jorge sempre mostrava, não são dominadores sobre o rebanho que lhe foi confiado. O que nós somos? Nós somos aqueles que abrem a Torá e ensinam para você as palavras de vida. Eu lembro de Pedro dizendo, para quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Nós queremos trazer para vocês palavras de vida eterna, não mais que isso. Inclusive na igreja online eu tenho falado, a nossa igreja, ela tem célula, não celas. Você não está preso. Você tem sempre o direito de ir e vir. Se achar que a pastagem não está boa aqui, meu irmão, eu não posso fazer nada. Eu não vou amarrar o teu pé numa mesa e dizer não sai daqui, não vou botar uma coleira em vocês e volta. Meu irmão, você quer ir? Foi um privilégio servir a sua vida. Não posso mais servir? O que eu posso fazer? Eu não sou Yeshua. Eu não morri por nenhum de vocês. E não tenho a obrigação de levar ninguém para o céu. Até porque já não vai para lá, né? Você já sabe que nós vamos reinar com Cristo na terra. Então, fica bem mais leve. Só que agora, para que essa mensagem se espalhe, eu preciso de você. Lembra da musiquinha antiga? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Sabe até o gesto lá, né? Até o fim. É a pura realidade. Você crê nisso? Então se coloque em pé que eu quero orar por você. Aplauda o Senhor mais uma vez por essa palavra. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos entender cada vez mais o ministério
da igreja estabelecida por Cristo. Nós entendemos, ó Deus, o que o Mexicano apresentou, o tabernáculo, o que o templo se organizou, mas nós sabemos que em Yeshua a tua igreja foi estabelecida para continuar movendo no mesmo fluxo do céu. Pai, tira de nós todo o entrave, tira de nós toda a incapacidade e ainda tira de nós, ó Pai, aquilo que impede que o teu mover se manifeste. Porque muitas vezes o que trava a igreja não são as coisas do reino, ou os espíritos malignos, ou as potestades do ar. É o orgulho do ser humano, Yetzer Hará, a vontade de servir a si mesmo, que não deixa que o teu Espírito haja em nós. Eu quero declarar sobre a tua igreja nessa noite, que o teu Espírito vai batizar cada um, preenchendo, enchendo, capacitando, para que eles não sejam, ó Deus, voltados a si mesmo, mas consigam olhar para o autor e consumador da nossa fé, Yeshua HaMashiach, aquele que vai reinar sobre a terra e nos capacita a sermos como Ele, e como Ele mesmo diz, fazer obras maiores. Eu abençoo a tua igreja com essa palavra, Pai, e que nós possamos, nesse tempo, discernir o que o Senhor tem para nós, e que tua igreja prospere, e que teu reino venha, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. Você que recebe essa palavra, aplauda o Senhor.